Olá, minha gente! Estamos iniciando um novo tema, um novo programa. Hoje nós vamos falar sobre apego, perda e separação. Esse é um tema muito importante dentro da psicanálise, Porque a psicanálise concebe o ser humano essencialmente como um ser construído a partir do apego ou dos apegos que tem com seus objetos, Quando a psicanálise se refere a objetos, isso inclui objetos humanos, ou seja, nós estamos falando aí da relação entre o sujeito e o objeto. O objeto mais importante inicialmente para a psicanálise é a mãe, ou seja, a mãe é o primeiro objeto libidinal. A mãe é o primeiro objeto no qual a criança projeta a sua libido, o seu interesse. E por isso é o primeiro objeto a pedir esse apego, essa vinculação tão importante para a formação do caráter. Podemos até dizer que aquilo que nós chamamos de caráter, ou seja, a estrutura primária de uma personalidade, se constitui a partir dessas relações de apego primária. Por isso, ao falarmos da mãe, nós estamos falando do primeiro objeto aonde a criança passa lentamente a se fixar como pessoa. É até importante dizer que comumente nós chamamos a mãe de ambiente mãe, ou seja, a criança de uma certa maneira se desenvolve dentro desse ambiente, que vai além até mesmo da mãe real. Está ligado aí também às intenções da mãe, ao interesse da mãe em relação ao bebê. A mãe, nesse sentido, ela é aquela que faz com que a criança se desenvolva na sua afetividade. A criança percebe a mãe como um suporte, como um apoio para o seu desenvolvimento mental. É por isso até que o psicanalista inglês, o Winnicott, chamou a mãe de holding, ou seja, abraço. A mãe é o suporte, é o apoio desenvolvimental. É aquele apoio que faz com que a criança lentamente se reconheça. Então entendam, que para a criança existir, ela primeiro precisa se apegar, ela primeiro precisa se vincular de forma emocional a esse objeto mãe. Esse vínculo primário, nós também costumamos pensar como o vínculo principal para o desenvolvimento não só do corpo, da parte fisiológica, como da parte chamada empática, ou seja, a criança se vincula empaticamente. O que significa empático ou empatia? Nesse contexto, empatia significa projetar-se no outro como sendo parte deste outro. E ao mesmo tempo o bebê pensa a mãe como parte do seu eu. Isso vai fazer com que a criança deixe de ter uma relação meramente utilitária, instrumental, e passe a ter uma relação emocional com a sua mãe. É essa relação emocional que vai gerar o que chamei há pouco aí, de apego, é que vai fazer com que lentamente a criança se desenvolva psiquicamente. Vejam como essa primeira relação é importante. Percebam, como é a partir dessa relação primária que a criança primeiro se reconhece como um eu. Só que tão importante como a teoria do apego, ou seja, a criança se apegar para existir, é importante termos em mente que a mãe também treinará a criança a se desapegar, a lentamente perceber que precisa se distanciar do objeto suporte. Esse treinamento vai fazer com que a criança desenvolva
um senso interno de separatividade, que podemos chamar aí, né, de sentimento de separação. Ou seja, a criança, da mesma maneira que se apega, precisará entender que nem sempre deverá estar preso ao objeto, precisará se separar. E com o tempo, o próprio sentimento de separação vai gerar condições da criança também desenvolver um sentimento ainda mais forte, que é o sentimento de perda. Se ela não desenvolver esse sentimento interno de separatividade, se ela não perceber que ela precisa também estar à parte e ao mesmo tempo, né, coexistir e concomitantemente existir com o objeto suporte, ela não vai aguentar esses momentos de separação. Ela não aguentará futuramente momentos de perda. Então é importante termos em mente que a mesma mãe que introduz a criança nesse sentimento interno de empatia, a mesma mãe que convoca a criança a estar intimamente ligado a ela, é a mãe que vai promover um processo de separatividade. É a mãe que vai fazer com que lentamente a criança se acostume a perceber as lacunas entre o seu eu e os objetos. E isso é importantíssimo para a vida adulta. Nós sabemos que uma criança que não consegue criar esse senso de separatividade, na vida adulta terá um processo doloroso, né? Onde não poderá sentir a perda, a separação de uma forma normal. Quando se separa, quando perde o objeto, é como se perdesse o seu próprio eu, se desestrutura. Se a criança sofre, né, perdas prematuras, também nesses primeiros momentos, isso pode acarretar a um tipo de ansiedade que os psicanalistas, né, de linha inglesa chamaram de ansiedade de separação, em que a criança não pode minimamente se ver a parte do objeto. É como se vivesse uma simbiose. Inicialmente, esse sentimento de simbiose é até normal, mas lentamente, à medida que a criança se desenvolve, ela tem que aceitar se separar, ela tem que se desapegar, ela tem que sofrer perdas e não se destruir, não se diluir com essas perdas. Então vejam, né, que esse sentimento de separatividade, esse sentimento, né, de força interna, capaz de sentir certas perdas, depende muito de tudo isso que acontece na infância. Ao mesmo tempo que a mãe está presente, a mãe é aquela que vai inaugurar lentamente pequenos fracassos no sentimento infantil de onipotência. Inicialmente, a criança, digo aí poucos meses, né? A criança tem a ideia de que é um verdadeiro Deus, pode controlar todas as coisas. Por isso ela chora e ao chorar aparece o seio. No começo, ela associa o choro a um poder mágico de criar o objeto que lhe falta. Mas lentamente, a mãe que estava muito próxima, ao ponto até mesmo de se misturar ao corpo do bebê, está sempre disponível, né? Quando o bebê chorava, ela vai se afastando, ela vai lentamente percebendo que a criança pode sofrer pequenos fracassos, pode sofrer momentos de carência sem se desestruturar, sem se diluir. E isso vai, pouco a pouco, gerando a capacidade da criança viver só, da criança se perceber a parte da mãe. É esse sentimento, né, forte que surge da internalização da boa mãe, da mãe confiável, é que vai fazer com que a criança desenvolva o sentimento de apego, desapego
e separação. Isso vai fazendo com que lentamente ela tenha a capacidade de continuar a viver à parte. Agora, como eu disse há pouco, para que isso se estabeleça internamente, é necessário que a criança tenha internalizado a mãe de uma forma, positiva. A mãe precisa gerar confiança no bebê inicialmente. Então a mãe que é internalizada como um objeto confiável vai dar a capacidade da criança se distanciar, se desapegar e com o tempo até mesmo sofrer perdas mais pesadas, mais dolorosas, sem se autodestruir. Então notem, que o treinamento para o desapego nasce também na relação com essa mãe positiva, com esse ambiente mãe favorável. Eu quero que vocês entendam que essa é uma questão importantíssima dentro da psicanálise e também para entendermos o desenvolvimento normal. A criança não pode ser desamparada abruptamente. A criança, não pode se perceber sem a ajuda desse objeto suporte. Por quê? Porque inicialmente ela tem uma dependência absoluta. Podemos dizer que no primeiro, segundo ano, ela é praticamente 100% dependente da mãe. Mas, ao mesmo tempo que a mãe é suporte, ela vai lentamente dando condição para que a criança possa existir de forma independente, possa processar a sua emancipação. É essa relação eufônica, harmoniosa entre o bebê e uma mãe interessada que vai lentamente fazendo com que ele passe por frustrações positivas que formará aquilo que chamamos normalmente de personalidade normal. Muito bem, estamos encerrando mais um tema. Eu agradeço, vocês me acompanharem, nesse pequeno trajeto. Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se em meu canal. Isso vai me ajudar bastante a continuar esse projeto filosófico. Até a próxima semana.